Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu gostaria de começar com essa passagem para falar acerca das coisas de Deus e do paraíso. O que o apóstolo Paulo quer dizer, meus irmãos, é que o que Deus preparou para nós, para você, é tão maravilhoso, tão indescritível, tão imensurável, que simplesmente não cabe em nossa tal concepção. Nós vivemos com isso em mente. Nós nos levantamos todos os dias e vivemos com isso em mente de que estamos indo para um lugar infinitamente melhor. Tudo que vivemos hoje como crentes é um reflexo das coisas que hão de vir. Tudo que vivemos hoje como cristãos é um reflexo da glória de Deus, que só será sentida de maneira intensa, de maneira imensurável, de maneira plena, face a face. Ter noção, Deus face a face. Para vocês terem noção, no Antigo Testamento, quando Deus aparecia face a face, entre aspas, a alguém, a pessoa achava que ia morrer. Meu Deus, vou morrer porque é muita glória, a glória é pesada. A glória, se eu não me engano, a etimologia de glória é de peso. É um peso, meu Deus, é muita majestade. Você fica, meu Deus, eu vou morrer porque a minha natureza agora não consegue suportar tamanha grandeza, tamanha santidade. Eu, sendo pecador, vou morrer, tenho certeza. Seria assim se você visse a glória de Deus hoje. Por isso que Deus precisa te glorificar, te ressuscitar, de fato, para você conseguir vê-lo face a face. Entendem? E eu vou falar mais sobre isso, sobre o paraíso, porque é o fim que esperamos, é o fim que nos levantamos, é o fim que temos a fé que vai acontecer. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, ao vir esse planeta, prometeu isso a nós. Prometeu, ele prometeu. Por isso vai acontecer. Porque ele veio, ele ficou e ele voltou. E antes de subir prometeu, eu voltarei de novo para buscar aqueles que me amam, para realizar um novo céu, uma nova terra, um reino. Enfim, a promessa do paraíso é real. E é isso que eu gostaria de inculcar na cabeça de quem ainda não tá. Ah, mas será mesmo? Será? Pô, não sei o que. É real. E isso muda tudo. Antes de falar mais sobre o paraíso, eu gostaria de falá-los. Falá-los, tá certo? Falar a vocês que só conseguimos entender tais coisas acerca de Deus por causa do entendimento que é nos dado pelo Espírito Santo, que é aquele que nos capacita para entender. Porque sem ele não entendemos nada desde a conversão. A conversão, meus irmãos, não é um ato racional. Não é um ato meramente da sua mente. Claro que pode haver um processo onde seu entendimento estará incluso. Só que o que te convence de fato é o Espírito Santo, que age através da igreja. Ou seja, quando pregamos a palavra a alguém que não conhece a Cristo, nós plantamos uma semente. Quem germina essa semente não somos nós, é o Espírito. Entende? Por isso que a conversão de alguém também é dada pela oração de alguém. Não só pela fala face a face com a pessoa, é pela oração. Então quando vocês veem alguém muito... Quando vemos, no caso, que eu sempre vou tentar me incluir, que eu tenho uma mania feia de falar vocês, 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 como vício de linguagem. Mas eu sempre vou tentar me incluir porque estamos todos juntos nessa. Quando vemos alguém muito cabeça dura, muito, meu Deus, muito difícil, ele não vai se converter nunca, meu Deus. Sim, dependendo de nós, nunca mesmo. Mas o que vocês devem fazer? Se ele está zombando, tirem poeira e vão embora. Mas orem por ele. Orem por ele. Porque o convencimento não vem de nós, é do Espírito. E pode acontecer de maneira sobrenatural. Sempre acontece de maneira sobrenatural, mas pode acontecer de uma maneira tão grandiosa que ele pode, de um dia, ser um zombador, ser um perseguidor do evangelho, do outro, glorificar a Deus. Assim como a história do apóstolo Paulo foi. Ele estava indo perseguir a igreja, matar, se necessário, os cristãos. E ele foi encontrado por Jesus e se converteu na mesma hora. Então orem por eles, orem por aqueles que não conhecem a Cristo. Por isso quando vocês veem, por exemplo, Carnaval teve o desfile lá, esqueci qual foi a escola, Sambódromo, zombaram de Jesus há algum ano. Sei lá, eu vi por fora assim. Mas todo mundo ficou, meu Deus, que absurdo. Sim, é um absurdo. Mas o que vocês devem fazer não é só reclamar e falar, meu Deus, orem por eles, porque o que eles estão fazendo é natural. O que eles estão fazendo é seguir a própria natureza. A nossa natureza é qual? Pecaminosa, é o curso natural de todos nós. Se vocês não fossem convertidos, se não fôssemos convertidos, nós cometeríamos pecados talvez piores do que eles. Mesmo convertidos, nós cometemos pecados e nos arrependemos, diferente deles, por enquanto. Então orem para que eles possam perceber e crer nessa graça que Jesus nos deu, de graça.
e que por ser dado de graça, nós temos que, ao receber, dar de graça. Por isso a pregação do evangelho, por isso a oração por todos. Então orem por aqueles que te machucam, orem por aqueles que zombam, pois o homem natural só entende as coisas do mundo, feitas de homens para homens, influenciadas por Satanás, que é o príncipe desse mundo. Lembra de Mateus capítulo 4? Satanás prometeu a Jesus todos os reinos do planeta, todas as riquezas do planeta. Ou seja, ele tem poder de dar tudo isso. E muitos ficam ricos e falam, meu Deus, é a bênção. Não, pode não ser. Porque se você não tiver na intimidade, se você não tiver na obediência, se você não tiver crido realmente no Filho de Deus, Satanás pode te dar toda a bênção desse mundo aqui, mas não pode te dar a bênção que realmente importa, que é o regozijo eterno. Até bati no microfone aqui. Que é a paz em Cristo Jesus, que excede todo qualquer entendimento, que não se restringe às coisas mundanas, não se restringe a um pedaço de papel, a um pedaço de caracteres de algoritmo, que é o dinheiro. Que sim, faz muita diferença, mas não é o que vai te dar uma felicidade no qual você vai passar o resto da vida feliz. A paz que você precisa, que nós precisamos, não é pelo dinheiro, não é pelas coisas desse mundo, não é pelo teu carro, não é pela tua casa, não é por ninguém. É só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e tudo que foge dele não se sustenta. Não se sustenta. Como eu disse no vídeo anterior, a felicidade. Há uma grande diferença entre ser feliz e estar feliz. Em Cristo somos de fato felizes. Foge do sentimento. Vira nós. Vira o que nós somos. E claro que teremos aflições, mas tudo compensa. E também está escrito, como eu disse, acerca da nossa mente ser muito pequena, que ao crermos em Jesus, ao o amarmos e por isso obedecermos, nós recebemos a sua mente, o seu conhecimento. Ou seja, passa a não ser nosso conhecimento, sim a mente de Cristo. E com isso nós conseguimos distinguir e discernir as coisas acerca desse mundo e as coisas espirituais. Por isso conseguimos tomar decisões, por isso que o Espírito Santo consegue nos capacitar, porque possuímos a mente de Cristo. Por isso começamos a servir, a sentir coisas. Entende o que eu estou falando? A mente de Cristo, não a nossa mente. Vamos para o tema acerca desse vídeo, que é sobre o paraíso. E eu vou falar sobre as características dele, como vai ser, e está descrito no livro de Apocalipse, escrito por João, capítulo 21, versículo 1 ao 5. Gostaria que lessem comigo, que é muito bonito. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus. Está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse, escreve. Porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É fiel, você vive crendo que é fiel? Que vivamos crendo que isso é verdade. Porque isso faz toda a diferença. E agora eu vou falar sobre o aspecto do paraíso. Um aspecto, claro que simbólico, porque é possível descrever em palavras o que será. João falou no mesmo capítulo, Apocalipse 21, que terá ouro puro, portas de pérolas, muro de jaspe, brilho intenso como algo vivo, com os fundamentos adornados de toda pedra preciosa. Não haverá noite, pois a glória do Senhor iluminará continuamente para todo sempre. E claro, são simbologias, porque o que vai ser, meus irmãos, como Paulo diz, o que Deus preparou para nós foge do nosso entendimento. E o principal no paraíso é a glória de Deus, é a glória do Senhor, que agora conhecemos como um reflexo do que será, mas lá veremos face a face. E o fato de não haver mais morte, mais clamor, mais pranto, nem mais choro, nem mais dor, e o choro porque ele enxugará nossas lágrimas. Já imaginou Deus enxugando as suas lágrimas? Claro que ele enxuga desde já, né? Parando para pensar. Mas você sentirá de uma forma plena. Isso é loucura. Por isso que eu falei, para um homem natural as coisas de Deus lhe parecem loucuras. Está escrito isso, parece loucura, porque explicar de forma racional é impossível. Você possui a fé, é capacitado pelo Espírito, mas explicar não dá. Não dá para explicar de forma, não, isso aqui, método científico, não dá para explicar. É maravilhoso, foge do nosso entendimento. Ensinamos, mas não convencemos das coisas. E é irônico, né? Como assim não haverá mais morte? Eu ligo o Balanço Geral, RJTV, moro no Rio de Janeiro, no caso, então é só tragédia, é só morte, é só estupro, é criança morrendo, é Epstein, é não sei o que lá, e tu fala, meu Deus, meu Senhor, tu existe.
Por que tem criança morrendo de fome? Porque, meus irmãos, o mundo jaz no maligno, aqui só tem pecado, e o pecado é proveniente de nós, o pecado é proveniente da nossa desobediência desde Adão e Eva, que não foram eles. Nossa, como assim? Adão pecou e eu estou sofrendo? Não, é você pecou, você peca todos os dias. Adão e Eva nos afastou do Senhor. No paraíso, inclusive, hein? No paraíso, ele nos afastou do Senhor. Pecou, desobedeceu. Adão e Eva. E Jesus, que é considerado o novo Adão, se eu não me engano, em Romanos capítulo 5, ele é considerado o novo Adão. Por quê? Diferente do primeiro Adão, ele nos aproximou de Deus, Pai. Ele nos aproximou. Éramos afastados. Éramos presos pelo pecado e ele nos libertou com a sua graça naquela cruz. Se despiu de sua glória e veio para nos salvar. Veio para nos mostrar o que realmente é a verdade, o que realmente é o caminho. Veio para que nós creiamos que a partir dele somos salvos e libertos. É como se ele tivesse entrado numa prisão. Pense, visualize, uma prisão, todos presos. E chega Jesus destrancando todas as celas. Há aqueles que crerão que está destrancado e sairão pelas portas, sairão da prisão e verão a vida que há em volta. Mas há aqueles que, mesmo com a porta trancada, ficarão dentro da prisão, no lugar sujo até sua morte. E o que nós temos que fazer? Voltar a essa prisão, olhar para o prisioneiro e falar: meu irmão, isso aí está destrancado, sai daí, meu parceiro. Sai daí que aí não é vida. Aí não é vida, a verdade está aqui fora. Lembra, não sei se vocês já leram sobre a caverna de Platão. A caverna de Platão é o seguinte: há uma caverna e os homens estavam ali presos, olhando as sombras na parede. E para eles aquilo era a realidade, até que um deles se solta, se não me engano, não sei como a narrativa se estende. Um deles se soltam e vai lá para fora e vê o que realmente está fora da caverna. Meu Deus, o sol, a lua, o céu, olha, meu Deus, a planície. E volta para a caverna e fala: meus irmãos, eu tô tudo doido aí, não é real. Não é real. Olha, vem para cá para fora, é maravilhoso, vem cá para fora. Eu vivi contigo, eu sei como é, vem cá para fora que eu vou te mostrar o que realmente importa. E tais homens talvez não acreditem na hora, talvez vão acreditar depois, mas como eu disse, não cabe a nós falar, convencer não é conosco. E é isso. Nós vemos algo tão maravilhoso, sentimos algo tão maravilhoso que o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é falar. Ide ao mundo pregar o evangelho, a missão da igreja. Falem, 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 orem por aqueles que zombam de vocês, orem pelos seus inimigos, oremos pelos nossos inimigos. É importante ressaltar que não amamos a Deus pelo paraíso. O paraíso é um fim. O galardão, a recompensa é um fim. Nós o amamos porque fora dele não há sentido. Nós o amamos porque ele é o amor. Ele não tem amor, ele é o amor, ele é o bem, ele é tudo de bom, ele é a justiça, o justo juiz. Todas as qualidades boas que você pensa vêm dele. Tudo que é de ruim é a ausência de Deus, como a escuridão é a ausência da luz. E por isso amamos, por isso obedecemos, porque assim como o ramo fora da videira, que está, se não me engano, em João capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que não está em mim, nada pode fazer. Por quê? Você já viu um galho de uma árvore? O galho fora da árvore é um galho seco, fica ali morrendo. Já viu o rabo fora da lagartixa? Não sei se vocês já pegaram o rabo da lagartixa e soltaram quando eram crianças. Que o rabo fica se mexendo, fala: caraca, tá se mexendo, depois para de se mexer, parece vida. Parece vida. Mas vai, se mexe e para de se mexer. Por quê? Porque está fora do corpo. Está fora do corpo, no caso, analogicamente, corpo de Cristo. É como um número fora da matemática. Número fora da matemática, como assim? A letra fora da língua, número fora da matemática. Não faz sentido, perde sentido. Entendeu? Não faz sentido porque uma coisa integra a outra. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para o servir. Fomos feitos dele para ele. Os anseios desse mundo, que a maioria coloca em primeiro lugar, meus irmãos, de nada importa. Somos pó e ao pó voltaremos, como está escrito em Gênesis. Nos lembramos disso também para um velório, talvez. Mas o fato é que muitos trabalham para coisas temporárias e esquecem daquilo que realmente é o bom eterno. Meus irmãos, como eu disse, acordemos com isso em mente. Acordemos todos os dias e vivemos a nossa vida. Possamos viver a nossa vida com isso em mente todos os dias, para que vejamos o nosso carro, o nosso dinheiro, o nosso trabalho e possamos colocar aquilo tudo em seu devido lugar. Que o primeiro lugar está em Cristo, nas coisas que Ele nos prometeu. Porque em comparação com pleno conhecimento, há uma passagem do apóstolo Paulo, esqueci onde está. Enfim, está escrito assim: em comparação com pleno, sumo, perfeito, maravilhoso conhecimento de Deus, eu passei a considerar todas as coisas deste mundo como esterco, sim, cocô. Cocô.
É como se você conhecesse. É isso, no caso. Você conhece algo tão maravilhoso, tão perfeito, que você olha pro teu carro e fala, pô, isso aí me ajuda, me locomove. Mas o meu sentido não tá aí. Você olha pro teu trabalho e fala, pô, sustentar minha família é bom, saúde, não sei o quê. Mas a minha vida não se resume a isso. Minha vida se resume a Cristo. Nós passamos a considerar as coisas como cocô, como segundo plano. Como Paulo, ao conhecer o bom, olha para todas as coisas e fala, é que nem quando tu assiste uma série muito boa, algo muito bom, tu olha outra série e fala, pô, não é que nem aquela série, mano. Imagina, tu encontra algo perfeito e olha o simplesmente bom, assim, tu olha o mero bom, o medíocre. Depois de conhecer algo perfeito, vai olhar pro medíocre e vai falar, pô, nada a ver, né? Não sei o que. É isso que acontece, meus irmãos, quando conhecemos a Deus. Olha essa parábola. Está em Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao 46, que fala sobre o reino dos céus. Assim diz Jesus, falei com Z, Jesus. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Essa é a importância. É tão importante ao ponto de vendermos tudo que tenho, ou seja, abrirmos mão de tudo que tenho, para abraçar e entrar naquilo que realmente importa, que é o reino dos céus. Tudo, tudo perde o valor. A não ser o valor de Cristo, tudo perde valor. A não ser o valor de Deus, a família, os bons valores, a comunhão, a obediência, o amor, o serviço. A não ser as boas coisas, tudo perde valor. O trabalho é uma boa coisa, com certeza. Mas, meus irmãos, eu vou falar isso mais à frente. Em primeiro lugar, Jesus. Tudo é segundo plano. Saibamos colocar as coisas em seu devido lugar. Em outra passagem, Jesus assim disse, é muito famosa essa passagem, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Onde está seu tesouro? Está no céu? Ou nas coisas relativas desse mundo? Onde estão os seus valores? Onde está o seu coração? Nos céus? No tesouro do céu? Ou nesse mundo? Porque o seu coração deve estar no céu. Porque é para lá que você vai. E lá é eterno. Não vai perecer nada. O teu carro vai parar de funcionar depois de tu morrer. Você não vai levar as coisas consigo na sepultura. Nada, nada vai permanecer para você nesse mundo. A não ser Cristo, que vai permanecer para sempre. O pão da vida que nos dá a vida eterna é a água da vida, que corre em nós e nos mata a sede para todo sempre. É isso que importa. Se os seus valores não estiverem no céu, é importante falar disso. É importante falar disso. Se os seus valores não estiverem no céu, você irá morrer. Vou morrer? Ué. Só porque eu boto Jesus em segundo lugar e não o sigo como deveria, eu vou morrer? Vai. Mas não é que você vai cair duro no chão. Talvez caia, não sei. Mas não é que você vai cair duro no chão. É que a morte que Jesus fala, que é a consequência do pecado, como descrito em Tiago, que uma vez concebido o pecado leva à morte, que é o pecado consumado, é a morte. A morte espiritual. E assim está escrito, não tenham medo daquele que mata o corpo físico, mas não pode matar a alma. Tenham medo daquele que mata o corpo e a alma e a destrói no inferno, que é Deus. Porque a morte não se resume aqui, há uma segunda morte. Há uma morte espiritual, que é terrível. Eu vou falar mais sobre o juízo, porque é impossível falar do paraíso. Me desculpe, é impossível falar do paraíso sem falar do juízo, sem falar do inferno. É um lado da mesma moeda. É um caminho que, por negligência, por responsabilidades, por achismos, podemos seguir, se não mantermos vigilantes. É um caminho largo, o caminho de Cristo é porta estreita, poucos passarão por ela, assim está escrito. Poucos passarão pela porta estreita. A porta larga, o caminho largo, nossa, vai por uma galera, mas muita gente. E antes de falar sobre o juízo, é importante falar sobre o pecado. As injustiças desse mundo, a dor, o sofrimento, a ansiedade, tudo que conhecemos é proveniente do pecado, que é a ausência de Deus. E esse pecado nos afastou do Senhor.
nos afasta, porque faz parte de nossa natureza. Ele nos afasta de sua santa presença. E Jesus, naquela cruz, tirou a autoridade do pecado e nos deu vida, e vida em abundância, e vida eterna. Por isso eu digo, eu tenho que falar de Jesus toda hora, que eu já falei isso no vídeo, mas eu tenho que falar toda hora o que ele fez por nós. Jesus nos salvou. Esse mundo está quebrado, mas não é o fim. Você pode estar sofrendo agora, mas não é o fim. Você pode estar passando pela maior dor da sua vida agora. Indescritível, muito ruim, mas não é o fim, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E o que é de vir, meus irmãos? Todas as coisas serão novas. Nada, tudo aquilo passará, como está escrito em Apocalipse 21. Crê nessa promessa. Tudo passará, eis que tudo se fará novo. Tudo. Você não vai mais lembrar do passado e ficar chorando pela dor, porque ele enxugará suas lágrimas. Não haverá pranto, não haverá clamor, porque não haverá para o que clamar, porque estaremos na glória de maneira plena. Creiam. Jesus nos apresentou o reino e disse que esse reino seria como um grão de mostarda, que começa pequenininho, era o menor grão da época que conheciam. Começa pequenininho, mas que quando cresce se torna uma grande hortaliça e dá sombra a aves, inclusive. Ele também comparou esse mundo não, esse reino dos céus apresentado por ele, como um fermento que coloca-se na massa do pão. Que você coloca uma pitada, e assim, fermento é engraçado, tu coloca uma pitada lá, não sei nem a química como funciona. Coloca uma pitada, o negócio incha, fica formoso, o pão bonitão assim, fermento. Ou seja, a promessa do paraíso, a fé do paraíso começou pequena, começou poucas pessoas, mas só aumenta. É essa a promessa, aumenta de tal forma que vai dar sombra àqueles que precisam e vai aumentar aquilo que começou pequeno, deixando formoso. Assim cremos, como está escrito. E agora eu vou falar de fato do inferno. É importante ressaltar antes que falem, nossa, por que tu vai falar isso? Não fala só do céu, não sei o quê. Jesus Cristo foi o que mais pregou sobre o inferno na Bíblia inteira. Ele foi o que mais pregou. Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno na Bíblia. Vocês vão ver, se não conheciam pela palavra, agora vão conhecer mais um pouco. Eu peço que me acompanhem. E é importante falar também que ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Condenação é uma consequência de não seguir, entendeu? É que nem o cara chegar e falar, pô, cara, tu vai morrer aí, não sei o quê. Aí tu fala, não, pô, tá tranquilo. Aí tu morre. Aí o cara te condenou, não. O que ele fez? Ele te avisou que isso aconteceria, e você morreu. Ele vai nos condenar futuramente? Vai. Ele vai julgar as nações. Mas ele tá te falando que vai acontecer, cara. Pô, ele tá te falando. Por isso ele fala, eu não vim para condenar esse mundo, eu vim para salvar ele. Ele veio para ver o cara morrendo afogado ali e fala, cara, se você continuar aí, você vai morrer. A não ser que eu te ajude. Quer que eu te ajude? Aí o cara fala, não quero, o cara morre. Ele veio para salvar aqueles que querem, aqueles que obedecem, aqueles que o amam. Ele veio para salvar. Não sei se vocês entenderam minha analogia louca. Faço mais uma analogia maluca mesmo. Enfim, forte, né? Em Apocalipse 21, continuando, versículo 6 ao 8. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pesado, né? Enfim. E outra passagem, que essa, pô, muita gente não conhece. Muita gente, essa galera aí de Deus só é o amor, porque Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Ele é amor, mas não é só amor. Ele é pleno em justiça, pleno em misericórdia, mas pleno em justiça. Justiça, ele é justo. Então não se engane, não zombam de Deus, hein? Ele é justo. Assim está escrito, Jesus falou. Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 39. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre um homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Claro que perder a vida por causa dele é tanto no sentido subjetivo, tanto no sentido objetivo, literal. Não sei se esse termo que eu usei está certo. Mas é tanto os mártires que morreram literalmente por Cristo, é tanto você, todos nós, todos os cristãos,
que morrem dia por dia. Você morre uma vez no batismo e morre dia por dia, porque você mortifica os seus pecados com base, com poder, com a capacidade que o Espírito Santo te concede. Então você, de certa forma, morre todo dia, você mata os seus desejos. Para que você possa viver uma vida plena com Cristo, você deixa de viver a sua vida, que seria sem o Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e vive a sua própria vida. Você deixa de fazer isso, você está matando a sua vida. Você está matando e vivendo a vida que Cristo tem para você. A verdadeira vida, a vida em abundância. Entendem o peso de viver a obediência? Entendem? Meus irmãos, você vê teu filho lá, né? Teu filho, pô, meu filho é criança, meu filho, eu amo muito meu filho. Pô, amo meu filho. Não tenho filho, mas amo meu filho. Amo minha mãe. Pô, minha mãe, eu amo minha mãe, tá, gente? Eu amo minha mãe, meu pai, minha família, minha mãe, inclusive, que pregou pra mim no começo, eu me converti, foi tudo maravilhoso. Vou contar isso em outro vídeo, talvez. Mas eu amo minha mãe, mas a minha mãe não pode ocupar o lugar de Cristo. Nada pode. Se você ama a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então não coloque nada acima de Cristo. Nada. Nem a sua família. Nem você. Nada. Nada. Não coloque nada acima de Cristo. Nada acima de Cristo. Nada, nada, nada. Porque não é que você é digno, porque você não é digno de Deus. Mas o que ele está falando aqui sobre ser digno de mim é o mínimo. É o mínimo. Você tem o mínimo é você colocar ele em primeiro lugar diante do que ele fez por você. Ele espera, meus irmãos, que tenhamos fé, que tenhamos obediência, porque aquele que ama é uma dicotomia. Quem ama, obedece. Quem não obedece, não ama, e quem não ama, não obedece. É simples. Como eu disse no vídeo anterior, se você vai à igreja aos domingos e não ama de fato, não obedece durante a semana, nós temos que nos arrepender de nossos pecados, nós temos que ter fé, nós temos que orar sem cessar, nós temos que clamar, nós temos que jejuar, nós temos que renunciar, nós temos que nos santificar, porque é isso que ele espera de nós. E quando você coloca Cristo em primeiro lugar, essas coisas precisam ser feitas. Porque falam, não, tem que fazer tudo isso. Quando você coloca Cristo em primeiro lugar, não é que você escolhe ou não, você faz. Se você coloca em primeiro lugar, você faz isso. Não é escolha, você simplesmente faz. Fala que você escolhe. Só que você vê o quão importante é fazer isso, porque você colocou ele em primeiro lugar. Você quer obedecer, porque você o ama. E, família, eu coloquei tudo que eu tô falando aí no rodapé, não sei se eu coloquei aqui eu vou decidir na edição, mas tudo que eu tô falando eu vou colocando no versículo, que eu acho que é bom, fundamenta, a galera acredita mais no que eu tô falando, que a autoridade não é minha, é de Deus, é da palavra. Enfim. Muitas pessoas, incluindo cristãos, não se enganem, acham que tal pensamento que eu falei agora de Jesus ser a espada e não só o amor, um pensamento fanático. Fanático demais. Como assim? Tu só fala de Deus? Como assim? Ah, não é assim não, faz isso. Ah, não é assim não, não sei o quê. Meus irmãos, eu não digo isso de forma hipócrita, até porque eu não sou perfeito. Não entenda errado. Nós não somos perfeitos. Claro que temos que buscar a santidade e a santificação todos os dias com a intenção de ser cada dia melhor. Mas a perfeição nessa vida aqui é impossível. Não vai acontecer, esquece. Temos que mudar. Temos que mudar. E o próprio Cristo falou, como disse no vídeo anterior também, que temos que buscar com toda a nossa alma, todo o nosso fervor, todo o nosso coração, todas as nossas forças a Deus. Então, não é, não sei o quê. Não, é tudo, tem que ser tudo da sua vida. E como eu falei, quando você coloca Cristo em primeiro lugar, tu começa a ver, tu começa a sentir a necessidade de obedecer. Tenha isso em mente, irmão, precisamos obedecer. Precisamos obedecer, não estou falando por mim, eu estou falando que está escrito, não há meio termo, não há meio termo. E voltando ao inferno, o inferno é plenamente ruim por causa do fogo, enxofre, das labaredas de fogo, da escuridão das trevas. Não sei como vai ser, nem quero saber, né? Mas como está escrito, labareda de fogo, meu Deus, enxofre. E se eu falar para vocês que o inferno não é inferno por causa do fogo? O inferno é inferno por causa da separação de Deus. O que é a separação de Deus? Como eu falei, o número fora da matemática. Todas as coisas boas que você conhece, os bons valores de verdade que eu estou falando, são provenientes de Deus. Imagina um ambiente onde nada disso existe. Não existe esperança, porque a esperança vem por causa da fé de Deus, a fé em Deus, a fé de esperar coisas melhores, a fé de crer que virá coisas boas. Deus é bondade. A fé, o amor que é Deus, não haverá amor, não haverá nada de bom. Não haverá temperança, não haverá... Cara, não haverá nada de bom que tu pensa, não haverá no inferno. Não é por causa do fogo, porque não vai ter Deus ali. Deus se fez ausente dali. Se fez ausente.
se distanciou de forma definitiva. E não vai ter como se arrepender mais. O arrependimento é agora, Isaías. Não sei, se eu não me engano é 5:5-6, né? Busque enquanto há tempo. Porque haverá uma hora onde você vai querer e não vai conseguir mais. Mas não fiquem com medo. Porque Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que você seja salvo. Ele quer. Como Ele falou, Ele não veio para te condenar. Ele veio para te salvar. Cabe a você escolher. Como Ele falava em todos os seus milagres. Você quer ser curado? Ele poderia curar na hora. Mas Ele sempre perguntava para o cego. Por que ele perguntava, né? Tipo, é lógico que o cego, ele pediu já, ele quer ser curado, mas ele perguntava, ele fazia questão de perguntar: você quer ser curado? Sim. Você quer ser salvo? A resposta do Senhor não é sua. E não é só com palavras, é com atitude. O seu sim, que seja sim, o seu não, que seja não. Até apagou aqui de novo. E uma frase de Paul Washer, acerca do que eu tô falando: é melhor viver o inferno com Deus do que o paraíso sem Ele. O paraíso não é paraíso porque é bonitinho, porque tem ouro, porque tem não sei o que, não sei como é a linguagem simbólica, não sei como vai ser, quero muito saber, quero continuar firme até o fim para saber. Mas não é por causa disso, é porque Deus estará lá, de forma que regozijaremos por toda a eternidade. É por isso que o paraíso é paraíso, é por isso que o inferno é inferno, porque o inferno não vai ter Deus. Seremos números fora da matemática, seremos galhos fora da árvore. E claro, quando eu falo dessa definição de renunciar tudo, olha o que Jesus falou. É uma passagem muito famosa, mas Jesus falou: quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir-se, não se preocupem, pois o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Antes, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, até comer, beber e vestir, que são as necessidades básicas do homem, Deus vai prover. Busque em primeiro lugar o reino. Busque em primeiro lugar o reino. E Deus vai prover. E claro que você tem que trabalhar. Deus criou para trabalhar, para se mexer, para ter uma família. Tendo uma família, você precisa sustentá-la. Você precisa trabalhar para dar uma vida melhor para eles. Você precisa trabalhar para dar uma escola boa para seus filhos, para dar uma oportunidade para sua esposa. Você precisa prover. Sendo mulher, você precisa edificar sua casa. Cuidar dos seus filhos. Você tem seus projetos. E não se enganem. Está escrito em Provérbios capítulo 16, anotei aqui. Provérbios capítulo 16, é natural que o homem faça planos, mas a resposta definitiva vem do Senhor. Ele que te dá o direcionamento, até nas pequenas coisas, Ele é seu Pai, Ele quer saber de tudo. Tudo que você fizer, até nas pequenas coisas, meus irmãos, até nas pequenas coisas, Ele quer saber. Ele quer que você peça o direcionamento dEle, para que não caia a armadilha de Satanás. Porque Satanás, meus irmãos, ele é tudo de ruim, mas ele é estrategista. Bichinho esperto. Por isso tem que tomar cuidado. Por isso que você precisa do Senhor, porque você, se tu for confiante, já era. Juízes mostram muito isso, né? Os caras tudo, pô, eu sou bonzão, cair. Não se sustente de sua própria força, você vai cair, você vai ser devorado pelo diabo, vai ser devorado por si mesmo. Não confie em si mesmo. Maldito é um homem que confia no homem, maldito é um homem que confia em si mesmo, você é homem. Maldito é um homem que confia no homem, assim diz o Senhor. Não confie em homens, confie em Deus. Não confie em cavalos e carruagens, confie no Senhor que dá a vitória. Confie no Senhor em tudo que tu fizer. Até nas pequenas coisas. Confie no Senhor e coloque Ele sempre em primeiro lugar. Trabalhe, mas não busque o dinheiro. Que o dinheiro te sirva e não o contrário. Que você sirva somente a Deus, porque aquele que serve dois senhores vai amar um e desprezar o outro, vai preferir um e não preferir o outro. Prefira somente a Deus. A vida aqui é uma jornada ao paraíso. Uma jornada. Estamos em fase de teste. Inclusive, no caso, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, que é muito famoso, é um livro, antes da Bíblia, claro, mais vendido, que fala acerca de cristianismo, que é uma narrativa alegórica, que fala acerca da jornada que enfrentamos como cristãos aqui nesse planeta, até o paraíso. E ele retrata muito isso, que aqui estamos em uma jornada. E o apóstolo Paulo compara essa vida com uma corrida, onde o prêmio não é perecível, é eterno. Corramos para vencer. Corramos para vencer. Sem nos distrair, sem parar. Porque aquele que para, Cristo pode voltar antes, aí já era, parceiro. Se tu parar e morrer, já era. Tem que continuar correndo até morrer, até o fim. E corramos para vencer, porque estamos rodeados de tão grande, imensa nuvem de testemunhas. Você não é incapaz, nós não somos incapazes. Deus te deu o Espírito Santo para que você consiga, porque sozinho não consegue. Mas você consegue por causa do Espírito. Deus sabe que não consegue, Ele enviou o seu Filho para te salvar. E o seu Filho enviou
o seu Espírito para te consolar durante essa jornada. Te deu a missão, te deu a palavra, o manual da sua vida está aqui. Te deu tudo, te deu ajuda, te deu consolo, tudo que você precisa para concluir essa etapa aqui, para realmente adentrar na vida eterna. Ele te deu, ele te salvou, ele abriu as celas. Então siga adiante, sem parar, sem regredir. Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, e Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar, Ele quer intimidade contigo, meus irmãos. Ele quer intimidade conosco. Não sei se algum pai está me assistindo, mas você gostaria que seu filho só te pedisse e não te obedecesse? Você gostaria que seu filho só te procurasse para pedir? É triste, né? Quem dirá o Pai Celestial? O quão triste ele fica. O Espírito Santo, assim está escrito, ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade, ele se entristece, mas ele também se alegra quando nós nos aproximamos, mesmo que seja um pouco, como uma criança que dá os primeiros passos. Ele fica tão feliz quando nós prosseguirmos, nós progredirmos. Ele fica muito feliz, mas fica muito triste quando você se afasta. E se você voltar, haverá grande alegria. Filho pródigo, a história do filho pródigo. Haverá grande alegria no céu quando você volta de novo, quando você volta. Volte, meu irmão. Voltemos ao Senhor sempre, todos os dias. Não nos afastemos. No âmbito dessa comparação do Pai Celestial e um Pai comum, Jesus Cristo retratou essa analogia alguma vez, se não me engano, quando ele fala qual filho pede peixe e o pai dará pedra. Quem dirá o Pai Celestial? Ele faz uma analogia que eu vou colocar aí na tela. Você sendo pai, pense no que o Pai Celestial pensaria. Ele é perfeito, você não. Mas pense como ele fica triste quando você se afasta e só pede. Não seja assim. Não sejamos mimados, meus irmãos. Sejamos obedientes, porque é ele que ele quer de nós. É isso que ele quer de nós. Isso que ele quer, tá? Expresso na sua palavra. E para finalizar, gostaria de alertá-los com uma passagem, Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23. E assim está escrito, de Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqueles que expulsam demônios, que clamam ao Senhor, que cantam louvores, podem não adentrar no reino dos céus. Então que não sejamos presunçosos, que sejamos vigilantes todos os dias, para que não caiamos. Aquele que está em pé, vigie para não cair. Que coloquemos essa palavra e guardemos a palavra do Senhor, como disse o salmista, bati no microfone. Guardemos a palavra em nosso coração para que não venhamos a pecar contra ele, pois a palavra, o Espírito Santo que nos capacita para não pecarmos, não somos nós. E se escutarmos isso, na porta do paraíso, imagina, um anjo sentado, escrevendo lá, o nome anotado, que nem quando tu entra na festa de aniversário, criança, sei lá, que tem teu nome anotado ali, não encontra teu nome. Aí tu fala, Senhor, mas eu falava em nome de Jesus, eu clamava, eu buscava, eu expulsava demônio em seu nome. Como assim? E ele fala, apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. E você do lado de fora do paraíso, chorando e vendo que tudo que tu buscou na tua vida e deixou em primeiro lugar ao invés de Cristo, tudo foi por água abaixo e de nada valeu. E agora você vai passar uma eternidade longe de Deus, sem ter o direito de misericórdia, o direito de se arrepender. Ele te deu a chance e você a desperdiçou. Ele te deu a salvação e você a negou. Ele destrancou sua cela e você continuou lá dentro. Lugar sujo, imundo e com guardas e vigias te tratando como preso. No caso, Satanás nos acusando a todo momento. Não troque o regozijo eterno pelo amor ao mundo, meus irmãos. Não troque isso. Não troquemos isso. Vigiem e orem incessantemente. Busquem incessantemente. Jamais fiquem em cima do muro, como esses ficaram. Do Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. O que aconteceu? Eles ficaram em cima do muro. Em várias situações. Eles foram mornos no caso. O muro já é do diabo. Então, se for para servir, sirva a Deus com tudo que você tem. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você buscar tantas coisas aqui e não adentrar ao reino, ao paraíso, à vida eterna, ao bom eterno ao lado de Deus, ao regozijo eterno, à plena glória? O que adianta? Nada adianta. Nada adianta. E é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com mais uma palavra. É um prazer pregar para
Quem estiver escutando, eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, pois é assim que eu orei. Tenha uma boa noite, fique com Deus, que a graça esteja convosco. Amém.